protagonista, Ana, vive com seu irmão adotivo androide, Xiao-Hei, em um planeta colônia onde a luz do sol jamais toca o chão. Cansada da rotina exaustiva de mineração, tudo o que ela quer é escapar daquele fim de mundo. Até que certo dia, uma amiga traz uma notícia empolgante. Uma estação espacial abandonada foi avistada na órbita externa. Se conseguirem encontrar o líquido criogênico necessário para ativar os módulos de hibernação, poderão partir rumo a um planeta distante, a anos-luz dali. Mesmo sendo uma missão arriscada, ninguém quer desperdiçar uma chance tão rara. Naquela mesma noite, embarcam em uma nave de transporte rumo ao espaço. Ao atravessar a densa camada da atmosfera, Ana vê o Sol pela primeira vez em muito tempo. Para os habitantes do planeta Colônia, a luz solar, que deveria ser comum, é mais valiosa que ouro. Minutos depois, aproximam-se da estação abandonada, uma estrutura colossal construída pela corporação Weyland. Os destroços da nave Nostromo, destruída no primeiro filme da franquia, junto com amostras do agente alienígena, foram enviados para lá com fins de pesquisa. Mas por razões misteriosas, toda a estação se tornou um cemitério flutuante. Ana e os outros são os primeiros a pisar nesse lugar em ruínas. Xiao-Hei, sendo um androide da própria Weyland, usa sua autorização para reativar os sistemas vitais da estação, restaurando o oxigênio e gravidade. Mas o que encontram decepciona. Há apenas 6 módulos de hibernação, e o líquido criogênico disponível só garantiria 2 ou 3 anos de sono-tempo insuficiente para alcançar o novo planeta. Ainda assim, o grupo decide seguir em frente. Explorando os corredores escuros, descobrem um antigo laboratório. Um dos membros, com o capacete ligado, encontra por acaso uma arma de choque de alta voltagem e começa a demonstrar, lá para Xiao-Hei. Durante a brincadeira, avista uma cratera aberta no chão do deck e um buraco tão fundo que não se vê o fim. Pouco depois, encontram um cadáver com a pele necrosada num dos cantos da estação. Ninguém sabe o que pode ter causado aquilo. Teria sido um vazamento químico? Por sorte, no nível mais profundo, encontram um grande suprimento de líquido criogênico em outra sala de hibernação. Mas assim que coletam o primeiro recipiente, um alarme agudo ecoa por toda a estação, e as portas da sala se fecham sozinhas. Nem mesmo os acessos de Xiao-Hei conseguem reabri-las. Vendo tudo pelas câmeras de segurança, Ana entra em pânico, aquela não era uma simples sala de hibernação. Rapidamente, ela e uma companheira careca correm para ajudar. Ao chegarem na entrada, encontram a metade de um corpo do androide. Ana teve uma ideia repentina, talvez pudesse usar o chip dentro da cabeça dele para atualizar as permissões de Xiao-Hei. Com isso, talvez conseguissem abrir a porta da sala de hibernação, mas, quando estava prestes a retirar o chip, o androide de repente voltou à vida, assustando Ana, que soltou um grito. Sua amiga careca correu até ela e arrancou o chip da cabeça do androide com violência. Enquanto isso, o grupo preso na sala de hibernação também não estava parado. Após coletarem a quantidade necessária de líquido criogênico, começaram a observar o ambiente ao redor e descobriram que os pequenos módulos de hibernação armazenavam uma grande quantidade de criaturas de aparência estranha. Foi nesse momento que Ana conseguiu passar o chip pela fresta da porta. Xiao-Hei rapidamente o inseriu no slot. Era evidente que se tratava de um chip muito mais avançado. O processo de atualização e reinicialização levaria alguns minutos. No entanto, enquanto todos esperavam, as criaturas estranhas começaram a despertar. Tyler percebeu algo se movendo na água, mas antes que pudesse reagir, o homem com o capacete foi surpreendido por um facehugger. Em seguida, outro desses parasitas saltou em sua direção. Ele ativou o bastão elétrico e conseguiu arremessar a criatura longe, mas infelizmente Tyler acabou sendo atacado também. Enquanto os dois lutavam para se defender, Xiao-Hei concluiu a atualização e recuperou a consciência. Ele agarrou a cauda de um facehugger e o lançou com força para longe. Com suas permissões ampliadas, finalmente conseguiu abrir a porta. Porém, antes que ela se fechasse novamente, uma das criaturas escapou. O homem com o capacete tentou atingi-la com seu bastão, mas os facehuggers eram extremamente agressivos e conseguiram quebrar o vidro da porta principal. A segunda porta de contenção nem teve tempo de se fechar. A amiga careca de Ana foi derrubada por um dos parasitas. Assim que a criatura encostou em seu rosto, começou a se enrolar cada vez mais firme. Com medo de que sua amiga morresse sufocada, Ana tentou impedi-los de puxar a criatura à força. Xiao-Hei, agora com mais dados em sua biblioteca de conhecimento, ainda precisava de tempo para processar tudo. Então Ana reativou o androide partido ao meio, que de fato sabia bastante sobre os facehuggers. Mas quando perguntaram como salvar sua amiga, o androide deu uma resposta fria e direta: não tentem salvá-la, fujam enquanto ainda dá tempo. Ele explicou que quando um facehugger se prende a um corpo humano, ele injeta uma semente dentro do hospedeiro e não demora até que um terrível alien emerja de seu corpo. Todos ficaram horrorizados e curiosos ao mesmo tempo. Afinal, o que seria esse tal alien? O androide levantou a cabeça e olhou para cima. Bem atrás deles havia o cadáver de uma criatura xenomorfa.
Esses seres são capazes de sobreviver sem oxigênio ou comida, verdadeiras máquinas de matar perfeitas. Estava claro que toda a estação espacial havia sido destruída por essas criaturas, mas Ana não estava disposta a abandonar sua amiga. Tentou usar o líquido criogênico para congelar a pele do facehugger e funcionou. Quando a cauda do parasita afrouxou a pressão, os amigos conseguiram puxá-lo do rosto da mulher. Todos ficaram emocionados e aliviados, com lágrimas nos olhos. Mas Xiao Rei, que já havia processado todos os dados, continuava com uma expressão séria e preocupada. O homem com o capacete tentou a confusão para acertá-la, com o bastão elétrico, e a lançou longe. Em seguida, ele fugiu levando a amiga careca. Xiao Rei sabia que de forma alguma uma pessoa que já tivesse um embrião de alien dentro de si poderia sair da estação. Mas a cada corredor por onde passavam, o homem com o capacete ia trancando as portas atrás deles para impedir qualquer perseguição. A mulher de cabelos cacheados, que acompanhava a amiga careca, finalmente conseguiu levá-la até a nave de transporte. Elas estavam prestes a iniciar a partida, quando a mulher infectada começou a sentir-se mal. Usando um scanner para analisar sua cavidade abdominal, ela descobriu algo terrível. Havia uma criatura crescendo dentro dela. A garota careca sentiu uma dor forte de inchaço no abdômen. Logo depois, uma grande quantidade de sangue jorrou, e uma adorável criatura alienígena saiu de dentro dela. A nave de transporte em que estavam também saiu de controle e colidiu com o depósito da estação espacial. Ana e Taylor ouviram o barulho e estavam se preparando para ir até o depósito prestar socorro, mas não esperavam que os terríveis facehuggers já tivessem escapado do laboratório e se espalhado por toda parte. Os dois não tinham certeza se conseguiriam passar com segurança. Nesse momento, Xiao Rei, pequeno preto, avançou e explicou que os facehuggers rastreiam suas presas principalmente pelo som e calor. Se eles ajustassem a temperatura ambiente para coincidir com a do corpo humano e não fizessem barulho ao se mover, não seriam detectados. O método funcionou. Os facehuggers estavam ao lado deles, mas pareciam não enxergá-los. Enquanto isso, a garota de cabelo cacheado finalmente acordou dentro da nave de transporte. Quando se preparava para fugir, viu trajes abandonados e acima de sua cabeça flutuava um enorme ninho alienígena. Assustada, ela recuou imediatamente, e o homem de capacete, que acabara de chegar, cobriu sua boca. Este era o melhor momento para matar o monstro. Ele religou o bastão de choque, apertou o botão e o enfiou com força na criatura até o dispositivo quebrar por sobrecarga. O homem achou que o alienígena estava morto, mas uma garra repentinamente o atingiu e ele caiu no chão gritando de dor. Logo, líquidos altamente corrosivos começaram a pingar do ninho. Ele morreu em agonia. Vendo que o monstro estava prestes a sair, a garota de cabelo cacheado usou o rádio para pedir ajuda. Taylor disse que a chave da porta estava sobre o balcão. Ela correu para abrir a porta, mas acabou despencando de uma grande altura. Enquanto isso, Taylor e os outros também estavam em perigo, pois os gritos pelo rádio chamaram a atenção de vários facehuggers próximos. Xiao Rei, percebendo o perigo, sussurrou: "Corram!" Em seguida, inúmeros facehuggers avançaram sobre eles. Taylor, pensando rápido, jogou um bastão térmico para atrair os inimigos, dando tempo para o grupo escapar antes que o portão fosse fechado. Do outro lado, a garota de cabelo cacheado recobrou a consciência após a queda e tentou encontrar seus companheiros, mas acima dela passava um grupo de alienígenas. Felizmente, como seu corpo estava molhado, sua temperatura corporal mais baixa a salvou de ser detectada. Depois de atravessar o saguão, ela encontrou o caminho bloqueado por um portão. Seus amigos estavam do outro lado. Xiao Rei se preparava para abrir a porta, mas parou ao ver que um alien estava logo atrás dela. Ana e Taylor imploraram desesperadamente, mas Xiao Rei permaneceu imóvel. Eles só puderam assistir enquanto a garota era levada pela criatura. Ana, furiosa, deu um tapa no irmão. Ela não esperava que após atualizar seu chip, ele se tornaria tão frio. Xiao Rei, sem responder, apenas declarou que seu objetivo final era concluir a missão que o ciborgue anterior não conseguiu. Só assim, Ana e Taylor poderiam deixar a estação espacial. Sem opções, os dois seguiram Xiao Rei até um laboratório biológico. Lá, descobriram que os cientistas haviam desenvolvido uma droga capaz de acelerar a evolução genética humana, com base nas pesquisas da epidemia. A missão de Xiao Rei era levar a amostra de volta para a corporação Weyland. Depois, era só usar a cápsula de fuga para sair da estação. Para prevenir problemas, Xiao Rei pegou uma espingarda de pulso, equipada com mira automática impossível errar o alvo. Ele conhecia um caminho direto até o hangar onde estava a cápsula, mas Ana percebeu algo estranho: havia muitos ovos de alienígenas espalhados. De fato, pouco depois eles encontraram um ninho que parecia não ter fim. Ana sugeriu procurar outro caminho, mas Taylor ouviu uma voz familiar dentro do túnel. Ele atravessou vários cadáveres até encontrar a garota de cabelo cacheado, ainda viva, sangrando. Xiao Rei explicou que os facehuggers só parasitam hospedeiros saudáveis, por isso ela havia sido escolhida.
Eles a carregaram para fora do túnel. Ana achou que o perigo tinha passado, mas uma lâmina veio em alta velocidade. Taylor se jogou para protegê-la e foi agarrado por um alienígena. Xiao Rei também foi derrubado por um ataque e ficou convulsionando no chão. Taylor, frente a frente com a criatura, tentou atirar, mas uma mandíbula emergiu da boca do monstro, e ele foi morto na hora. Ana, vendo a cena, só pôde fugir com a garota ferida. Dentro do elevador, ela pensou em Xiao Rei. Apesar de ele ser um ciborgue, havia crescido ao lado dela. Decidiu voltar para salvá-lo. Ela entregou a droga genética à garota e desceu pelo poço do elevador até o túnel anterior. Encontrou Xiao Rei caído no chão, mas ainda intacto. Ela rapidamente removeu o chip danificado e ele voltou a ser o mesmo de antes. De repente, um alienígena ouviu o barulho e se aproximou. Ana fugiu com Xiao Rei na direção oposta, mas deram de cara com um portão trancado. O grupo de alienígenas estava se aproximando. Ana teve uma ideia. Desativou a gravidade do corredor. E funcionou mesmo, criaturas tão violentas se tornaram alvos fáceis sem gravidade. Logo, ela e Xiao Rei eliminaram os perseguidores, com o ácido dos corpos flutuando por todos os lados. Eles voltaram ao posto do elevador, planejando subir com a ajuda da gravidade zero, mas ao se aproximarem do topo, a gravidade foi restaurada repentinamente. Ana começou a cair, mas uma das criaturas a agarrou com um tentáculo não por gentileza, mas porque queria um novo hospedeiro. Logo, um facehugger apareceu. Ana estava sem esperanças, mas ouviu tiros vindos de cima. Xiao Rei estava de volta para ajudá-la. Porém, eles não imaginavam que do outro lado, a garota de cabelo cacheado havia injetado em si mesma a droga genética para estancar seus ferimentos. Quando Ana e Xiao Rei chegaram à cápsula de fuga, ela já parecia mais saudável. Sem perder tempo, Ana ligou os motores e partiu da estação. O ácido deixado pelos alienígenas já havia corroído todo o convés, comprometendo a vedação. A estação explodiu violentamente. Segura a uma boa distância, Ana suspirou aliviada. Ela programou o destino da cápsula para um planeta habitável a 9 anos-luz dali. Mas quando se preparava para entrar em hibernação, os sinais vitais da garota começaram a cair, ela estava em trabalho de parto. Ao abrir a escotilha, Ana viu que um ser parecido com um feto havia nascido. Com um pressentimento ruim, ela tentou usar o frio da cápsula para matá-lo, mas em um piscar de olhos, o feto havia crescido mais de 2 metros. A criatura era o organismo perfeito criado pelos cientistas. Com um tapa, jogou Xiao Rei para longe e ajoelhou-se diante da garota, como se quisesse mamar. Quando Ana voltou, viu que o monstro havia crescido ainda mais e resistia bem ao gás frio. Sem opção, ela largou a arma e fugiu. Mas como o frio aumentava, ela vestiu uma roupa espacial. A criatura a perseguiu e Ana teve uma ideia. Viu um casulo cheio de ácido e amarrou-se com um cabo. Quando o monstro se aproximou, ela quebrou o casulo com um chute. O ácido corroeu o chão e a diferença de pressão sugou o monstro para o espaço. Ana, protegida pela corda, ficou pendurada fora da nave. Quando tentava subir de volta, a criatura reapareceu, presa pela cauda no casco da nave. Ela ativou o sistema de separação de emergência, e a parte traseira da nave arrastou o monstro direto para um cinturão de asteroides. No fim da história, apenas Ana e Xiao Rei sobreviveram. Os dois repousavam em cápsulas cheias de fluido criogênico, enquanto a nave voava rumo a um novo planeta.